Olá, irmãos e irmãs. Eu vim aqui para poder falar para vocês como eu conheci a verdade, contar um pouquinho do que eu passei dentro das religiões e hoje como eu estou. Eu me chamo Vinícius, tenho 23 anos e desde os meus 7 anos de idade eu vivia dentro da igreja evangélica. Porém, eu não entendia por que certas coisas aconteciam. E desde pequeno, eu sempre era curioso. Eu queria saber como funcionavam as coisas, o que tinha que fazer. E na época, eu era muito pequeno, eu não conseguia entender. Os anos foram se passando, eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu passava de denominação em denominação. Era Deus é amor, era universal, era católica, era evangélica, batista e por aí vai. Mas em julho de 2022 aconteceu um negócio. Ali eu resolvi tomar uma atitude. Eu falei, já chega. Eu vendo que tem coisa errada lá dentro e não vou deixar do jeito que tá. Os líderes religiosos, eles vivem dizendo aquilo que não vivem. Eles são cegos. Nas escrituras diz isto, que os guias, eles são cegos. E existe somente um pastor, o qual ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Em João 8,32, nas escrituras vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? Você sabe qual é a verdade? Porque a verdade, ela veio ao mundo. O Messias, o primogênito do Pai. E muitos não entenderam que o Messias, ele é a única verdade, é o único caminho. Somente ele pode nos levar até o Pai. E eu ficava lá dentro daqueles templos, não com aquela vontade toda. Às vezes eu chegava triste, às vezes eu chegava batido e não entendia o porquê. Antes, eu tocava em grupo de louvor. Antes, eu subia naquele palco que eles chamam de altar. Já fiz várias coisas dentro da religião que hoje, quando me lembro, eu sinto é vergonha. Eu considero essas coisas como esterco. Tudo aquilo que eu fiz não valeu nada. Mas quando eu conheci o Messias, eu conheci a verdade, então minha vida mudou. Eu não sabia a quem recorrer, eu não sabia para onde ir, mas o meu pensamento já estava longe. Então, eu tinha uma líder religiosa e eu falei com ela que eu estava saindo. E ela falou comigo que se eu fosse procurar uma igreja que está 100% de acordo com a Bíblia, eu não ia achar. E que para eu sair de lá, eu tinha que pedir permissão para eles. E ao sair de lá, eu decidi ficar na minha casa. E eu pesquisava bastante, eu procurava estudar, entender o que está acontecendo. Eu cheguei a pesquisar no YouTube sobre o que é o pão verdadeiro, o que é realmente a verdade. Eu não achava em lugar nenhum. E eu entrei num canal chamado Verdade e Luz. Eu lembro até hoje o primeiro vídeo que eu vi sobre batismo, depois sobre a verdadeira ceia. Assim eu pude ver que tudo que a religião ensina é mentira, pois a religião ela distorce tudo que é do Pai. O Messias disse,
Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitam. Mas vai vir um em seu próprio nome, e vocês vão aceitar. O Messias, ele veio em nome do Pai. Qual o nome que o Messias tinha quando ele veio aqui na Terra? Conforme escrito em Isaías 7,14 e Mateus 1,23. Lá diz que a virgem, ela ficaria grávida e conceberia uma criança, e lhe chamaria Emanuel. Emanuel significa o Pai conosco. Então, quem é esse Jesus das religiões que muitos pregam, que muitos dizem conhecer, que muitos dizem que ele é o Filho unigênito? A religião, ela distorce tudo. Ela não vai te levar à verdade. Pois quem pode te levar à verdade é somente o Messias. E muitos seriam odiados por causa do nome dele. Quantas pessoas que você conhece que odeiam a outra por causa do nome Jesus? Você não vai achar, porque todo mundo ama esse nome. Mas agora vai falar sobre Emanuel. Quantas pessoas vão começar a perseguir? Quantas pessoas vão começar a apedrejar e falar que você está errado? Eu aprendi assim. O Messias, quando esteve na terra, ele se chamou Emanuel. E agora, e o pai dele? Não, ele não se chama Deus, pois Deus é um título, e é um título blasfemo. O pai do Messias devemos chamar somente de Pai, pois naquele grande dia nós vamos saber o nome dele e também o novo nome do nosso Messias. Eu fui liberto das religiões. Lá dentro eu pensei que tinha salvação. Lá dentro eu pensei que eu estava seguro, que lá eu poderia chegar até o Pai. Depois que eu saí dos templos de pedra, muitas pessoas se afastaram de mim. Muitas pessoas me bloquearam, me excluíram, pararam de falar comigo. E onde estão essas pessoas nesse exato momento? Onde estão elas hoje em dia? Elas continuam dando ouvidos aos guias cegos, esses pastores, esses padres, esses guias das religiões, pois eles impedem as pessoas entrarem no reino dos céus e eles também não querem entrar. Eles não entram. Eles colocam fardos pesados para as pessoas carregarem, mas nem eles mesmos podem carregar. Eles gostam de serem soldados, de serem chamados pastores, guias, gostam de ser aplaudidos, de serem bem vistos. O Messias, ele chama as pessoas para fora. Primeiro ele fala: não entre pela porta larga, porque ela leva à perdição. E depois ele vai falar: sai dela, povo meu. Sai de onde? Sai de todas as religiões, pois foram elas que mataram os profetas, mataram o nosso Messias, mataram os discípulos e também matarão as duas testemunhas. Em breve começará a grande tribulação. Muitos irmãos estão anunciando a verdade e muitos não estão acreditando. Porque para acreditarem que a palavra é verdadeira, as pessoas querem ver
anjos brilhando com asas enormes, querem ver luzes, querem ter sonhos sobrenaturais, mas não é dessa forma que funciona. Pois todos aqueles que são enviados do Pai, que vieram do reino do céu, tiveram que nascer de mulher para poder virem aqui na terra. Hoje em dia, estão as duas testemunhas que estão por aí anunciando a verdade, e também os 144 mil selados. A verdade, ela me libertou. Antes, eu pensava como um religioso. A religião fazia eu odiar as pessoas que eram diferentes de mim. Pessoas que usam drogas, pessoas que bebem, pessoas que até mesmo se vestem de formas diferentes. A religião, ela controla as pessoas, manipula as pessoas. O fim está perto e você está sendo avisado. Agora você sabe, o Pai, ele não habita nesses templos de pedra. Você gosta de pular, rodar, cair no chão, falar nessas línguas estranhas que ninguém entende. Aí eu te pergunto, isso provém do Pai? Examinai as Escrituras, pois nelas vocês pensam ter a vida eterna, mas são elas que falam a respeito do Messias. Então isso é um pouco do que eu tinha para poder falar, um pouquinho do que eu vivi. Sei que talvez eu não tenha explicado muitas coisas de maneira clara, mas eu expliquei do meu jeito. E para você entender melhor, eu tive fome e eu achei o pão verdadeiro. Tive sede e eu achei a água da vida. Você não precisa acreditar em mim. Examine as Escrituras. Lá diz que você tem que orar no secreto, para que o Pai que te vê no secreto, ele te responda. Não faça como os hipócritas, que eles ficam nas esquinas, dentro das sinagogas, nas praças, em pé, estendendo as mãos e gritando, clamando, porque eles querem ser vistos pelos homens, mas eles já receberam a sua recompensa. Eu espero que os irmãos tenham entendido, e você que está preso nas religiões, sai delas. E você que já saiu e está na verdade, então permanece firme, porque em breve vamos nos encontrar com o Mestre e com o nosso Pai.